Boa noite. A graça e a paz de Jesus sobre cada um de vocês, amém? Gente, a última vez que eu vim não tinha esse negócio lá atrás não. Tá tudo diferente, tem 2 anos mesmo. Foi em setembro de 2017. Eu sei porque foi aqui uma viagem muito especial, porque foi aqui, enquanto eu estava em Campos, que eu conversei com a minha futura esposa na época, por telefone, que a gente falou que gostava um do outro. Por isso que eu lembro muito dessa viagem. A gente casou no início desse ano. Ontem eu fiz 7 meses de casado. A última vez que eu vim aqui eu tinha 24 anos. Agora tenho 26. Estou mais velho, tiquinho. O tempo está passando para todo mundo. Queridos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, pelo menos para mim. Mas sabe qual que é a minha maior alegria até agora? O Senhor está aqui. Deus está aqui. Eu queria te convidar mais uma vez. É uma vigília, então se eu te mandar orar milhares de vezes, está tudo certo. Mas eu queria te convidar a fechar seus olhos e a perceber essa presença. E não só perceber a presença de Deus, mas pedir para Ele falar com você hoje. Faz a sua oração agora e peça: Deus, fala comigo, em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado pela sua presença nesse lugar. Nós já fizemos isso de várias formas, Deus, mas aqui publicamente eu quero te entregar o controle e o governo desse culto ao Senhor. Faça o que o Senhor quiser essa noite. Governe a nossa vida, governe cada palavra dita, cada palavra ouvida. Espírito Santo, tem um coração essa noite de pedra, eu peço, substitua por um de carne, e que juntos possamos ser ministrados pelo Senhor. Nós queremos te ouvir, Deus. Não é sobre o João, sobre o Anderson, sobre o David. É sobre o que o Senhor tem para falar. Então eu peço, Deus, fala em cada coração, fala no meu coração, fala com cada um de nós. Espírito Santo, passeie com liberdade no nosso meio. Nós queremos ouvir a sua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vocês estão animados, gente? Pelo horário tem que estar animado, não é não? Que você é assim, crente ou tendendo a ser crente, eu já acreditei. Só de você estar aqui, eu já acho que ou você é crente ou está quase lá e está na hora de virar, né, irmão? Porque não é possível. Assim, né? Um horário desse você está aqui é sinal de que você quer mais de Deus. Estou certo? Essa noite tem uma mensagem especial carregada nela. Tem a ver com a sua família, tem a ver com você. E quando eu digo sua família, eu tomei a liberdade de falar de 2 formas. Tem a ver com a sua família, seus pais, seus irmãos, primos, tios, filhos. Mas também tem a ver com vocês, juntos, uma família, um corpo só, a igreja de Jesus. Você já parou para pensar, e eu acho que só de eu falar isso aqui você vai concordar comigo. Eu acho que o diabo tem um prazer em destruir famílias. Você já percebeu isso? Já? Uns 4 fizeram assim com a cabeça. O resto eu acho que sim, né? Não sei se já ou não. Mas sendo sincero, ele tem prazer em destruir família, é ou não é? Eu não sei se você sabe, no Brasil 1/3 das crianças não tem o nome do pai na certidão de nascimento. 1/3. Às vezes parece uma realidade distante para muitos de vocês, mas é a realidade do nosso país. É a realidade do nosso país o fato de que até na padroeira do nosso país, né, assim, para muitos, né, para mim não é padroeira de nada, mas tudo bem. Mas se você for olhar, tá lá ela com um fetinho no colo. É Jesus ali, super diminuído. E é uma mãe, não tem uma representação de um pai. É nesse ambiente que nós crescemos. A gente nem nasceu e o diabo já quis destruir a família. Infelizmente, com muitos ele consegue fazer isso. Mas essa noite não é sobre o poder do diabo, não é sobre isso. Mas eu preciso te dar alguns alertas sobre razões pelas quais ele quer destruir a sua família. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Por que o diabo quer destruir a família? A primeira razão que eu quero te dar é que, sem dúvida nenhuma, família é plano e é parte do plano perfeito de Deus. Você crê nisso?
É por isso que ele quer destruir, porque ele simplesmente veio para tentar lutar contra aquilo que é de Deus. Mas ao mesmo tempo, você vai lembrar a primeira família, Adão e Eva, e o inimigo foi lá direto para tentar destruir já na primeira. Mas no mesmo dia em que ele conseguiu fazer com que homem e mulher pecassem, eu garanto para você uma coisa: no mesmo dia foi profetizado que Jesus viria, que do ventre daquela mulher sairia geração, do ventre da mulher sairia uma geração, e essa geração seria capaz de pisar na cabeça da serpente, até ser mordida por ela, mas venceria. Desde a primeira obra de destruição do inimigo, do plano perfeito de Deus, já foi prometido o que ia resgatar a gente, já foi prometido o que ia consertar cada família, já foi prometido o que ia fazer dar certo a vida na terra. O plano perfeito de Deus não pode ser destruído pelo inimigo. A segunda razão pela qual o inimigo quer destruir nossa família é porque a família revela o amor de Deus e nos ajuda a repartir esse amor. Talvez você já tenha parado para pensar, e já ouviu isso milhares de vezes, que o nosso pai, a forma como nós vemos nosso pai, normalmente é a primeira impressão que nós temos de Deus. Se você nunca ouviu, eu estou te contando. Tem muita gente que sente que Deus é distante. Aí você vai olhar a história da família dele, ele tem um pai distante, ou nem tem um pai, nem foi presente, e o primeiro contato está ali. Mas a verdade é que quando existe uma família estruturada, e querida, eu não estou querendo dizer assim: ah, João, minha família não foi estruturada. Tudo bem, querido, mas você crê que Deus quer te dar essa família estruturada? Ah, eu não tive uma família estruturada. Tudo bem, mas agora você tem esse corpo que é a sua família estruturada. E se você for gerar uma família, eu garanto para você que vai ser diferente da história que você viveu antes. Amém? Então, quando eu olho para isso, a segunda razão é porque o inimigo sabe que você, como família, representa o amor de Deus e reparte esse amor com as outras pessoas. Uma terceira razão é porque o inimigo sabe que na família o futuro de uma pessoa é construído. Todos os seus valores, o que ela vai ser, o que ela pode ser, o que ela não pode, o que ela vai acreditar que ela pode, começa lá dentro da família. Então ele ataca lá mesmo. A quarta razão é porque a família tem o poder de atrair pessoas para Deus. Se você for olhar, a gente fala tanto de visão celular, mas a visão celular, ela só dá certo porque hoje em dia, para uma pessoa se converter, 50%, 49,7% de todas as conversões em países como o nosso acontecem com um familiar pregando para o outro. Metade das conversões que acontecem em todo o nosso país foi porque um familiar ganhou outro para Jesus. Outros 30% é porque você ganhou um amigo, ou seja, 80% se converte através de relacionamentos diretos que vocês possuem. É muito doido pensar nisso, né? É por isso que o inimigo não quer, porque nós temos o poder de transformar a vida da nossa família. Você crê nisso? A quinta razão que eu vejo pela qual o inimigo nos ataca é porque a família é um ambiente de cura, restauração, provisão e proteção. João, eu não vivi nada disso, mas vai viver em nome de Jesus, porque família é um lugar de cura, é um lugar de restaurar, é um lugar de provisão e de proteção. O inimigo vai atacar mesmo. Outra razão, a sexta, é porque na família descobrimos o nosso potencial e a nossa missão de vida. É tudo lá, é tudo aqui, é tudo na família. Uma sétima razão porque o inimigo quer atacar a nossa família é porque a família nos ensina a servir aos outros. Foi lá que você aprendeu a lavar vasilha, mesmo você não querendo. Foi lá que você aprendeu a cuidar uns dos outros, a proteger de alguma forma uns aos outros. Uma outra razão, oitava, porque na família recebemos uma visão sadia sobre gêneros, homem e mulher, masculino e feminino. É lá que nós aprendemos isso. E o inimigo começou a atacar isso, talvez de maneira mais forte nos últimos anos. Na verdade ele já atacava desde Sodoma e Gomorra, mas é um assunto que voltou à tona, não é? É assim mesmo. Uma nona razão para ele atacar é porque na família nós edificamos histórias que cuidam de gerações. E é por isso que muitas das vezes ele prende a gente em maldições hereditárias, só porque nossa família era assim. E aí você vai vendo casos de pessoas. Conheci um caso recente agora, de uma família que a avó era macumbeira, e um dia ela viu a filha viu a avó brincando com um boneco lá e fazendo um negócio no pescoço dele. E aí o casal teve 3 filhos, os netos dessa avó.
O primeiro morreu com câncer na garganta com 18 anos. O segundo morreu com câncer na garganta aos 18 anos. O terceiro tinha 17 com previsão de câncer na garganta. Existe isso até hoje, gente. Você pode não acreditar, mas existe maldição hereditária. E se for hoje, se você tem alguma, que o Senhor quebre isso hoje em nome de Jesus. Mas isso existe, o inimigo vai atacando nossas famílias, porque ele sabe que se ele atacar agora, ele pode afetar a geração inteira e as futuras também. A outra razão e última que eu coloquei aqui é que na família nós compreendemos que nós temos valor. Ah, João, eu não concordei tanto, eu não vivi tanto disso aí. Querido, se você crer em Deus, você vai sair daqui com 10 razões pela qual o inimigo está te atacando e com as 10 funcionando bem. Na sua família vai ter cura, restauração, provisão e proteção. Na sua família vai ter uma abençoada geração. Na sua família vai ser assim, como tem que ser. Gêneros bem definidos, masculino, feminino. E assim vai ser. Lewis Mads diz que existem 3 fontes comuns de uma vergonha que deforma, quando nós mudamos a nossa forma de pensar. As 3 fontes são a cultura secular, a religião sem a graça e os pais que rejeitam. Quando nós temos a cultura secular invadindo a nossa vida, quando nós vivemos uma religião que não aponta para a graça, que não aponta para um favor que eu e você não merecemos, e quando nós temos pais que rejeitam, normalmente a gente é deformado de alguma maneira na nossa emoção, na nossa vida. Só que eu não vim aqui ficar te falando, como eu falei, sobre o poder do inimigo. Eu te falei porque que ele quer atacar, mas eu quero te ajudar hoje a resolver essa parada de uma vez por todas. Você topa? Olha só, como é que nós vamos resolver isso? Eu queria começar usando de exemplo uma entrevista que o John Bevere fez com um cara do exército americano. John Bevere, vários livros maravilhosos, Procura da Eternidade, Kryptonita e tantos outros. Não sei se você já teve a oportunidade de ler algum. Essa entrevista inclusive está no Kryptonita. Ele pega um cara dos SEALs. Você já deve ter visto em filme, né? SEALs, você vê lá, sabe nem o que significa, mas está tudo bem, está no filme, está excelente. E aí você vai lá e ele tem uma entrevista com um cara de verdade, não do filme. SEALs basicamente é uma sigla que atua em todas as áreas de proteção dos Estados Unidos. SEA é mar, que é a primeira parte. O L é o A, na verdade, o SE do SEALs é de mar. O A é de ar, air. E o L é land, terra. Ou seja, eles são responsáveis por proteger mar, ar e terra, tudo. Eles protegem tudo e são os melhores no que eles fazem. Eles literalmente, assim, 90% dos que se candidatam para esses caras são reprovados no teste. É o teste mais difícil, fisicamente falando, psicologicamente falando, emocionalmente falando, para eles se tornarem desse primeiro escalão do exército americano. E aí, ele entrevistando um desses caras, ele perguntou para o cara assim: o que você acha de valioso que você tem que compartilhar comigo? Qual é a marca dos SEALs? Me conta. E aí, querido, eu quero voltar falando direto. Eu vou falar de família, mas eu quero falar de vocês como uma família. Você topa? Entender que essa igreja é a sua família? Você confia nisso? Isso serve para a sua família lá na sua casa e serve para a sua família que está aí do seu lado. Dá uma olhada aí para a sua família. Olha aí do seu lado. Sua família, olha aí. Dá um sorriso para ele. Talvez você nem deu moral para ele hoje, mas pode dar um sorriso para ele. Está aí, sua família. Mas olha só, esse cara do SEALs virou para ele, para o John, e falou assim: a única coisa, a primeira resposta que ele deu, a única coisa que um SEAL se preocupa, que ele não se preocupa num campo de batalha, é consigo mesmo. Toda vez que nós entramos no campo de batalha, a nossa única preocupação é a pessoa que está do meu lado direito e a pessoa que está do meu lado esquerdo. Eu não me preocupo comigo mesmo, eu me preocupo com a minha família. É assim que eles funcionam. E aí o entrevistado era crente, né? Graças a Deus. E ele começou a fazer uma comparação, e eu quero trazer essa comparação para você. Ele falou assim: não é assim que deveria ser no corpo de Cristo? E olha só, você lembra como é que funciona a armadura de Deus, que está descrita lá em Efésios, capítulo 6? Você lembra? Quais são as partes da armadura? O capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade,
calçado do Evangelho da Paz, não é isso? E uma coisa em cada mão. Escudo da fé e espada. Ótimo. Você já parou para pensar qual dessas partes protegem as suas costas? Já? A couraça ela é até amarrada atrás, mas ela protege o coração. Sabe por que não tem nada para te proteger atrás? Porque o jeito que Jesus planejou você é que quem está aí do seu lado é que te protege. Você não precisa se preocupar com o ataque que vem de trás. Por quê? Porque vocês andam juntos em unidade, vão atacar o que tem lá na sua frente. E se alguém te atacar, está tudo aqui de frente. De trás não tem que vir ataque, irmão. Então, se você já deu nas costas de um desses irmãos, depois pede perdão para ele. Você pode estar rindo, mas é muito sério o que eu estou falando. Porque se você tomou nas costas, não foi do inimigo, foi de quem você achava que era amigo. Isso serve lá na sua casa também. Você fala que quer ganhar as pessoas para Jesus, mas está cheio de problemas, cheio de picuinha, cheio de briga. Mas a pessoa é muito difícil. Tudo bem, querido, eu não posso exigir uma mudança de quem não tem Jesus, eu posso exigir de você que tem. É você que tem algo diferente dentro de você, não é ele. Por que eu tenho que exigir a mudança dele? É nós que temos que mudar. É comigo, é com você. Então, quando eu olho para isso, quando eu olho para a nossa vida, eu e você precisamos acreditar que nós podemos ser a mudança. Amém? Você quer viver uma mudança na forma como sua família está vivendo? Você quer mudar um pouco de como está o relacionamento dela? Você quer ganhar pessoas da sua família que não tem Jesus ainda? Você precisa ser a mudança. Porque até agora, se você ainda não ganhou ele para Jesus, tudo o que você plantou não deu essa colheita. E se você quer colher diferente, você vai ter que mudar o plantio. Não adianta você fazer as mesmas coisas que você sempre fez, achando que vai mudar a forma que você vai colher. Não vai. A gente sempre colhe o que planta. Se você quer colher resultados diferentes lá na sua família, querido, você tem que mudar o plantio. Precisa ser hoje. Precisa ser agora, precisa ser urgente. E agora eu quero misturar assim, igreja e sua família. Você já entendeu que eu estou misturando as duas coisas, né? Porque no final das contas as duas coisas são verdade. A sua família é a sua família. E aqui está a sua família também. Amém? E eu quero te lembrar então de uma história muito especial, que não é fácil, que não é tranquila, é um pouco dura, mas tem tudo a ver com o que nós temos que conversar hoje. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Josué capítulo 7. Nós não vamos ler agora, eu quero te explicar o contexto para que faça sentido para você. Nós vamos ler Josué capítulo 7. Pode deixar aberto aí a partir do versículo 1. Achou? Amém? Amém. Quem não achou, fala peraí. Ouviu os peraí. Amém? Quem não achou, tem que ir para a escola de líderes para dar uma melhorada, né? Achou aí? Então olha para mim, por favor, deixa aí aberto. Eu quero só te explicar o contexto dessa história. Você lembra quando Moisés envia os espias para a terra prometida, antes deles entrarem lá? Moisés estava vivo ainda. Você sabe que Moisés não entrou na terra prometida, mas ele mandou os espias lá, foi assim ou não foi? 2 falaram que a terra era boa, Josué e Caleb. O resto falou o quê? A terra tinha gigante, eles são poderosos demais, é assim ou não é? Então eu preciso que você entenda quem que eles estão indo atacar. É uma terra que antes tinha sido espiada e que todo mundo reconheceu, a grande maioria reconheceu que era uma terra poderosa demais, eles não poderiam entrar lá, ia ser um massacre, não é isso que dá para entender do texto? Mas Josué capítulo 6, que é o anterior, você não vai ler agora, mas eu vou te contar a história, é quando eles entram nessa terra. Então Moisés já morreu, eles atravessaram o Jordão e Deus deu uma ordem para eles e Josué lidera o povo nessa ordem. Eles tinham que rodear a cidade, os muros da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. Então todo dia eles davam uma volta, e assim, são milhões de pessoas dando uma volta. No dia seguinte outra volta.
No dia seguinte, outra volta. E no sexto dia, tinha completado uma volta por dia, 6 voltas. No sétimo dia, eles deveriam rodear várias vezes, 7. Eles tinham que rodear 7 vezes no sétimo dia. Então, no último dia, eles foram dando volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando terminasse a sétima, eles tinham que tocar a trombeta, gritar pelo Senhor. E aí a Bíblia diz, Deus promete que o muro cairia. Você lembra da história? E aí quando o muro caísse, a obrigação era a seguinte: aonde você estiver, na altura que você estiver da volta do muro, você tem que atacar na direção que você estiver. Você não vai mudar a direção. O muro caiu na sua frente, você só ataca. Sabe o que aconteceu com aquele povo que só tinha gigante, que só tinha gente forte demais? Foi completamente destruído. Deus deu uma vitória tão impressionante que a Bíblia não narra a morte de ninguém. Eles eram fortes demais, mas não morreu ninguém de Israel. Eles venceram assim com louvor a batalha. Esse é o capítulo 6. E aí chega o capítulo 7. Agora você sabe qual é o contexto? Tranquilo? Então vamos lá. Capítulo 7, versículo 1 diz: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Olha só o que está acontecendo. Acã apossou-se das coisas consagradas. Israel tinha acabado de vencer uma cidade poderosíssima, agora ia atacar uma cidade que nem nome tinha, chama Ai. É o mesmo nome de quando você chuta a mesinha com o dedinho do pé. Ai, nome da cidade. E eles avaliaram e falaram assim: eles são muito pouquinhos, manda só 3 mil, não precisa mandar todo mundo. Mas nessa história, se antes a vitória foi completa, 36 morreram. Tem 36 esposas, filhos, 36 famílias em luto, e todo o povo desanimado, porque eles foram atacar e foram derrotados por ninguém. Não tinha nada, nem exército tinha essa cidade, não tinha nada, 3 mil homens só para dominar ela e pronto. Não conseguiram. Então versículo 6: então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? E essa próxima frase, a resposta de Deus, me assusta muito. Versículo 10: o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado de destruição. Sabe o que me assusta nesse texto? Deus virou para Josué e falou assim: Israel pecou. Você acha justo Israel pecou? Gente, foi um cara, Acã, um cara pegou o que não era de Deus. Não foi assim uma galerinha que se juntou. Acã pegou. E quando Deus olhou, ele não olhou e falou assim: Acã pecou. Sabe o que ele falou? Israel pecou. É só agora que faz sentido o texto de Gálatas, que no versículo 9 do capítulo 5, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui que eu tenho anotado. Capítulo 5, versículo 9, Paulo diz assim: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Sabe o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que se você estiver em pecado, essa igreja está em pecado. E isso é muito sério.
Porque se você achar que é só o seu pecado, e é seu pecado que você vai resolver com Deus, tudo bem, mas aqui, quando Deus olha para nós, Ele vê um só. Quando Ele olhou para Israel, eram milhares, tinha um cara que tinha postado de coisas que não eram de Deus. Sabe o que Ele falou? Israel pecou. Não sou eu que enfrentei assim, Deus está enfrentando assim, isso me assusta. Me dá a responsabilidade de que os meus atos interferem em todo mundo. Querido, você quer lá que a sua família se converta, mas você não trata a sua mentira, você não trata o seu pecado lá. Você precisa ser a mudança. Não é sobre os outros, é você primeiro. Nós precisamos ser a mudança. Então, pode pegar a sua Bíblia e continuar em Josué, mas vai lá para o capítulo 24. Deixa ela aberta lá. Deixe seus olhos aí perto do versículo 14. Nós vamos ler agora também não, mas eu quero que você deixe aí Josué 24 a partir do 14. E eu quero então te construir e te ajudar a entender como é que nós vamos vencer esses ataques do inimigo hoje. Como é que nós vamos vencer essa batalha? Como é que nós vamos cobrir espiritualmente a nossa família? Como é que nós vamos cobrir espiritualmente uns aos outros? Para você cobrir espiritualmente, você precisa entender essa verdade que nós acabamos de ouvir. As suas ações interferem em todo mundo. Isso precisa te dar responsabilidade. Isso precisa te dar seriedade. Só que eu quero te dar o caminho para você proteger a sua família dos ataques do mal. Você quer esse caminho? A primeira coisa que você vai ter que fazer é saber se posicionar. Olha só o texto, Josué 24, 14 e 15. Josué, ele apresenta antes disso tudo o que aconteceu. Ele fala sobre como Deus os livrou do Egito. Ele vai apresentando toda a história. Ele vai falando sobre o pai de Abraão, que adorava outros deuses, Terá. E ele fala que Abraão foi separado então, e ali foi prometido uma terra. E aí depois eles vão presos, e aí no Egito, e depois de vários anos, ele levanta Moisés para libertar o povo. E agora eles estão chegando na terra. Chegaram, conquistaram, venceram. E aí Josué então está fazendo um apelo ao povo. Ele está dizendo no versículo 14: agora temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Versículo 15: se porém não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses do amorreu, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Você precisa, querido, como cristão, parar de ser assim. Não é que você não tem que ser bonzinho, mas assim, pregar o evangelho para você, lá na sua família, para as pessoas que você ama, não pode ser opcional mais. Não é mais assim, se a pessoa quiser ela vai. Você, a partir de hoje, tem que se tornar uma bifurcação. Quem encontrar você ou quer Jesus ou não quer. Mas você tem que virar para eles, a partir de agora, virar para eles e falar assim: se não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje para quem vocês vão servir. Se vai ser aos deuses do Egito, se vai ser aos deuses amorreus, eu só sei de uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você nunca mais vai negar, nunca mais vai abrir concessão, nunca mais vai abrir uma aberturinha assim para o pecado. Ah, mas é só essa mentirinha. Ah, mas é só essa pornografia. Ah, mas é só isso aqui. Não tem mas é só. Acabou. Precisa acabar. Você precisa se posicionar, fechar as brechas para que o inimigo não te ataque. A segunda coisa que você vai ter que fazer é tratar seriamente o pecado. Eu amei como o pastor David conduziu antes de eu subir aqui, porque ele estava falando disso. Se eu estou falando de novo, gente, entenda, o Senhor está tentando falar algo com você hoje. No versículo 14, que nós já lemos, Ele está mandando o povo se purificar. Temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Jogue fora aquilo que não pertence ao Senhor, os deuses dos seus antepassados, aquela vida antiga que você viveu, joga fora. Para de ter na vida nova práticas da vida antiga. Está na hora de se purificar plenamente do pecado. O diabo só será derrotado se existir santidade.
A terceira coisa que você vai ter que fazer é quebrar o vínculo com o seu passado, com a sua velha natureza. Como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando você olha aqui para esse mesmo texto, vai com seus olhos até o versículo 22 de Josué 24. Olha só, disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Porque o povo disse, logo depois de Josué falar, escolham quem vocês vão servir, eles escolheram servir o Senhor. E aí Josué disse, então, se você está escolhendo isso mesmo, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de escolher servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Então disse Josué, agora, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Abandona agora. Querido, se você tomar uma decisão hoje, Deus pode mudar sua família hoje. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. Mas nós temos que parar de dar legalidade para o inimigo. Não é sobre a sua família, eles ainda não têm o Senhor, é você. Você é a mudança. Quando nós olhamos para essa realidade bíblica do ataque do mal, você e eu precisamos crer que quem nos dá a vitória é o Senhor Jesus. Você crê nisso? João, como é que eu vou ser a mudança? Querido, eu creio assim, essa é a única parte que eu tenho plena convicção, desde o início da semana, quando eu soube qual era o tema da vigília de vocês, quando eu soube tudo, Deus falou uma coisa no meu coração, que é uma coisa que provavelmente você já sabe, mas eu preciso te lembrar hoje. E eu creio que o Senhor vai se mover através dessa fala. Sabe o que Deus trouxe ao meu coração? Deus me trouxe o profeta Ageu. Você lembra dele? Ele é famoso porque o texto dele é famoso. Mas no capítulo 1 ele fala sobre o templo precisar ser reconstruído. Depois que a Babilônia invadiu Israel, destruiu o templo. Que templo que eles destruíram? O templo de Salomão, o famoso, maravilhoso, esplendoroso templo de Salomão, que Davi não pôde construir, mas preparou tudo para o seu filho construir. Seu filho construiu o templo mais espetacular de todos. E aí no capítulo 2 o profeta Ageu faz uma promessa maravilhosa de que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É por isso que o texto é famoso, você já ouviu pelo menos essa frase. Mas sabe qual é a verdade que eu preciso desesperadamente trazer para você e que eu creio ser a solução da sua família? Quando você estudar, se você tiver a oportunidade de fazer isso, é só você pensar, só de lembrar da Bíblia você vai lembrar do que eu estou falando. Depois que o povo voltou para Jerusalém, depois da história da Babilônia e tudo passar, eles estavam preocupados demais em reconstruir as suas próprias casas. E aí entra uma onda de arrependimento e vão se levantar dois caras, Neemias e Esdras, um para reconstruir o templo, o outro para reconstruir os muros. Todo mundo está lembrado? E eles reconstroem o templo. Eles reconstroem. Querido, mas você lembra qual que era o outro templo? Porque o profeta Ageu falou assim, a glória da segunda vai ser muito maior do que a da primeira. Mas você lembra qual era a glória da primeira? Gente, era tudo de ouro maciço, tudo com as melhores madeiras, tudo com as melhores coisas. Se você for olhar assim, era esplendoroso, era magnífico. E o segundo, até que era bonitinho, mas se você pesquisar, ele não era nada comparado com o primeiro. Será que o profeta errou, querido? Essa é a palavra que eu quero te dar. Sabe por que você pode ser a mudança da sua história? Sabe por que você pode ser a mudança da família? Porque a glória da segunda casa é simples. A segunda casa tem um cabeça, esse cabeça é Cristo e você é ela. Você é a segunda casa. Você é, a promessa só é real, sabe por quê? Porque antes o Espírito ficava numa arca, agora ele fica em você. Antes ele estava enclausurado num lugar, agora ele está em você. Você é a glória da segunda casa, que é muito maior do que a primeira. Você é muito mais valioso, importante, especial do que o templo de Salomão. Não é sobre uma construção física, nunca foi. O profeta Ageu não errou. O prédio que veio depois de Salomão, assim, ótimo, mas não é nada comparado com a glória da segunda casa. A segunda casa é você, que é casa do Espírito Santo. Então, João, como é que eu vou me mudar? É simples, já está em você, querido.
É o que eu falei, você quer que as outras pessoas mudem, mas você é que tem que mudar. Sabe por quê? Porque você já tem o Espírito Santo, então você tem poder para se mudar. Cristo em nós é que há esperança da glória. É Ele em nós. Então, o desafio que você tem para cobrir a sua família espiritualmente, para entender que o Satanás está atacando você, mas que você vai ter que se posicionar, e que você vai ter que posicionar verdadeiramente como um cristão, e que você vai ter que tirar o pecado do meio, entendendo que o seu pecado interfere em todo mundo da sua família, em todo mundo da igreja, em todo mundo. Quando você entender isso tudo, você vai perceber assim: eu preciso ser transformado, eu preciso mudar a realidade da minha família, eu preciso vencer essa batalha, eu preciso vencer as minhas feridas com relação à minha família. É possível? É, porque você tem em você o próprio Deus. Sozinho você não ia conseguir mesmo, eu sei, eu também não. Mas quando você olha aí para dentro de você, eu te convido a fechar seus olhos. Olha aí para dentro de você. O Espírito Santo está aí? O próprio Deus está aí? Se está, deixa eu te falar, a glória da segunda casa já é muito maior do que a da primeira. Foi profetizado e agora é verdade. Você já tem em você um poder espetacular. É o próprio Deus, Ele mora em você. Junto desse Deus que está em você, está plantado em você um fruto. Tem muita gente que pensa que são os frutos, mas o que a Bíblia diz também em Gálatas é que o fruto do Espírito não é no plural. O texto não diz os frutos são, o texto diz o fruto é amor, alegria, paz. Vou tentar falar na sua versão: longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É no fruto do Espírito, é como se fosse uma mexerica, vários gomos, é uma fruta só, um fruto. Você já tem tudo o que você precisa para vencer lá na sua família. Porque se você estiver lá dentro, sendo uma pessoa cheia de amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, eu garanto para você que a sua família nunca mais vai ser a mesma. As pessoas vão amar seguir você, e elas vão olhar para você e vão querer descobrir o que é isso, e vão descobrir que é o Espírito Santo em você. E o inimigo vai vir atacar vocês. Tudo bem, não tem problema. Você está vestido a partir de agora com um capacete da salvação, uma couraça da justiça, um cinturão da verdade, um calçado do evangelho da paz, o escudo da fé para apagar todo o dardo inflamado do inimigo, e a espada do Espírito. E não precisa preocupar com as suas costas, seu irmão está aí do seu lado, protegendo você. É sobre isso hoje. Vocês não vão vencer a batalha de uma família específica, porque a partir do momento que vocês são um, se uma família está com um problema, todos vocês estão. Então a sua família é ótima, glória a Deus, querido. Então vamos trabalhar para que todas sejam. Como que eu vou trabalhar assim, João? No poder do Espírito, querido. Ele está aí em você. Fica de pé no seu lugar. Quando eu digo para você, feche os olhos ainda. Quando eu digo para você que o Senhor é quem nos dá a vitória, que é o Espírito em nós, que é o próprio Jesus que nos faz vencer os ataques do maligno. 1 João 3,8 diz que para isso o Filho de Deus se manifestou. Sabe para quê? Para destruir as obras do diabo. No Salmo 91, tão famoso pela proteção, a Bíblia diz que Ele, o Senhor, o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio,
se você se posicionar, se você tratar seriamente o pecado, se você decidir quebrar o vínculo com toda a sua velha natureza, se você decidir ser a mudança, o Senhor irá transformar a sua realidade hoje, em nome de Jesus. Então eu quero agora, querido, que nós oremos juntos. Sabe por quê? Porque nós temos que proteger a retaguarda um do outro. E eu quero que a gente faça isso por partes. Talvez você não tenha entendido quando o pastor David te desafiou a clamar por perdão e arrependimento. Talvez você está sentindo Deus frio, Deus meio mais ou menos com você, Ele não está falando tanto. Meu irmão aqui no louvor falou de um texto tão verdadeiro, que o Senhor bate na porta antes. Mas querido, eu concordo plenamente que Ele não arromba. Eu concordo plenamente que nós podemos usar esse versículo para evangelizar as pessoas. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Apocalipse 3, versículo 20, que é esse texto do eis que estou à porta e bato, não é um texto evangelístico, pelo contrário, é uma carta para a igreja e Jesus está do lado de fora dela. É uma carta à igreja de Laodiceia. Jesus está falando assim: eu estou na porta batendo, se alguém aí ouvir abrir a porta, eu vou entrar. Mas o que ele está dizendo é: eu estou do lado de fora da igreja, querido. A igreja quem que é? Você. Você pode estar tão longe de Deus, tão frio com Deus, tão morno. Era melhor que tivesse frio do que ou quente, mas você está morno. Você está tão morno com Deus que Ele está do lado de fora hoje. E Ele está querendo entrar de novo. Então, se você precisa se arrepender, querido, não deixa passar essa oportunidade. É hoje. Eu estou em paz porque não sou eu que te convenço, quem te convence é o Espírito dele. E Ele está aqui, o Senhor está aqui. A minha oração é que você seja convencido se estiver em pecado. Sabe por quê? Porque o seu pecado afeta a sua família inteira. O seu pecado afeta essa igreja. O seu pecado afeta o corpo de Cristo no mundo. Eu não estou dizendo que você vai viver sem pecado 100%, que a Bíblia fala que não é possível fazer isso nesse corpo. Mas sabe como é que você vai vencer o pecado? Seguindo o conselho de 1 João 1, andando na luz. 1 João 1 diz que quando nós estamos na luz, o sangue de Jesus vem e cobre nossos pecados. Andar na luz não é santidade. Andar na luz é não ter máscara nenhuma. Andar na luz não é ser puro, 100% puro, porque senão você nem precisava do sangue. Andar na luz é não se esconder atrás de nada. Então, querido, tem pecado? Vai consertar. Abre o coração para o seu pastor, para o seu líder, para quem for. Confesse para o Senhor para que seja curado e ande na luz com Deus para que Ele te perdoe. Mas se você quer ser curado, você tem que confessar para o seu irmão. É o que Tiago 5,16 diz. Então, querido, é a primeira coisa. Eu estou te dando a chance de novo de se arrepender. Pede perdão para o Senhor pelos seus pecados que afetaram a sua família. Pede perdão pelos seus pecados que afetaram a igreja. Peça perdão para Deus pelas vezes que você falou mal de uma liderança, que você não concordou, que você andou meio desalinhado. Quando Deus olhou para vocês, Ele não falou que você pecou, Ele falou que Israel pecou.